Abelino mais uma vez no nosso canal, de volta ao Rio de Janeiro, com mais novidades no transporte público. Às vezes a gente faz, esse é o nosso papel, trazemos notícias tanto atuais como histórias também que despertam o interesse do público. E é muito importante, eu não fico exigindo que as pessoas se inscrevam no canal, até porque para se inscrever a pessoa tem que curtir essa ideia do canal. E vai ao gosto de cada um, e a gente vai continuar fazendo o nosso papel, que é trazer informações e novidades, até mesmo curiosidade. Mas vamos lá. Hoje eu trago aqui a história de empresas, assim, não vou dizer a história sinceramente, mas a lista de empresas de ônibus mais antigas do Rio de Janeiro, considerando as que estão operando atualmente. Tem empresas que foram fundadas até mesmo na década de 30, que já não opera mais. Eu não vou ficar falando da Autodiesel, porque a Autodiesel já não opera mais no Rio de Janeiro, ela já deixou de operar por um bom tempo, considerando apenas as que estão operando atualmente. Eu vou seguir uma ordem cronológica e vou fazer o seguinte esquema: vou usar a ordem decrescente até porque eu achei essa forma melhor para abordar o nosso vídeo. Então eu vou começar falando primeiro da Real Auto Ônibus. A Real Auto Ônibus ela foi fundada no dia 9 de junho de 1953. Você tem que prestar atenção nos detalhes da data, e no final do vídeo eu vou contar o sentido eu vou contar até porque essas datas elas têm uma certa relação com as empresas atuais. E a outra empresa também que eu considero antiga é a Aviação Redentor, que foi fundada no dia 24 de junho de 1950. Ela opera atualmente, atende principalmente as proximidades de Jacarepaguá. Outra empresa também considerada antiga que opera até hoje é a Transportes Paranapuã, fundada no dia 1º de junho de 1950. Atualmente atende as regiões da Ilha do Governador. A outra empresa também que ela é bem antiga é a Brasil Lisboa, fundada no dia 11 de abril de 1947. Atualmente a sua sede fica localizada no bairro Engenho da Rainha, que é na zona norte do Rio de Janeiro. E por último, essa também vou te falar como ela é muito antiga, eu diria que é a mais antiga de todas que opera hoje, e ela é muito conhecida também na zona norte, é a Aviação Ideal. A Aviação Ideal ela foi fundada no dia 6 de outubro de 1933. Olha um detalhe, a sua primeira sede não era na Ilha do Governador, sua primeira sede ficava localizada na Estrada dos Bandeirantes, no bairro de Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E a sua operação era na região de Jacarepaguá. Posteriormente, que a sua sede será transferida para a Ilha do Governador. E atualmente o foco da linha é a Ilha do Governador, mas ela também opera algumas linhas da zona norte atualmente. Mas assim, gente, agora uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: se vocês repararem bem as datas, década de 1940, década de 1930 e década de 1950, o ônibus ainda não era o principal transporte no Rio de Janeiro. Então, essas empresas que foram criadas, contando as empresas atuais, parte delas surgiram dos proprietários dos lotações. Os lotações eles foram criados justamente durante o período da Segunda Guerra, porque na época houve uma crise que gerou desabastecimento de peça para fabricar ônibus novos no Brasil. Então a opção foi surgir lotações. Os lotações, na verdade, eram ônibus com chassis de caminhões que tinham uma capacidade menor do que os ônibus. Então, grande parte dessas empresas surgiram a partir dos lotações. Aí depois que os lotações já deixaram de existir, parte desses proprietários se juntarem e formarem então as empresas de ônibus, sendo que as empresas de ônibus que vão surgir posteriormente vão pegar mais a década de 1960. Tanto é que grande parte das empresas hoje que operam no Rio de Janeiro pega a década de 1960, se vocês pesquisarem na internet.
Sendo que a grande parte dessas empresas que vão surgir na década de 1960, parte delas não surgiram das antigas lotações, mas sim já de proprietários de empresas de ônibus mesmo. É só vocês pesquisarem, inclusive eu tenho um artigo publicado na FRJ que fala sobre isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos então nos próximos vídeos. Até a próxima!